Namastê, sagitarianos de Sol, Lua e Ascendente, aqui a Bia trazendo para vocês a sua leitura intuitiva para março de 2024. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu tenho feito aqui no canal, vou apresentar para vocês um fluxo de leitura. Quando ele se encerrar, vou finalizar o vídeo com uma carta de conselho. Vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo os dados dos decks que vão ser usados. Então vamos... Sagitário, Sol, Lua e Ascendente, março de 2024. Cinco de ouros, 5 de espadas, 10 de paus, As de ouros, 9 de espadas e o Hierofante. O sagitariano está precisando muito se conectar à sua sabedoria interior, porque você tem percebido os seus esforços como infrutíferos, em especial dentro do reino material, carreira, trabalho, finanças. Alguns de vocês também há um envolvimento aqui de estudos. Você tem percebido o quanto que você está se esforçando, é real. Para alguns até vem um certo cansaço físico mesmo. Às vezes você toma esse cansaço físico como a prova que você tem, né? Olha, de fato, né? Eu estou me esforçando porque eu estou me percebendo assim. E você tem gastado muito tempo e esse próprio esforço para, de uma certa forma, se defender dos olhares das outras pessoas, das críticas. Existe uma certa preocupação com o que os outros vão pensar. O julgamento mesmo. Mas, a bem da verdade, em muitos casos, é um auto-julgamento, que aí é projetado em outras pessoas. Tome cuidado com companhias que colocam você para baixo, porque existe uma tendência de você acabar se afinando com as energias dessas pessoas, porque você já tem estado tão cansado. Faz sentido você acabar escolhendo companhias que vão ter um olhar mais negativo para a vida. Só que há uma necessidade de você perseverar nos seus projetos. Não tem outra resposta. A perseverança é a única resposta. E às vezes fica complicado quando você não consegue enxergar os resultados reais, quando você não vê nada de concreto. Aí por isso, a sua sabedoria interior. Você vai precisar acessar um lugar de força que talvez você não tenha acessado há muito tempo. Para alguns, existe uma ligação com filosofias, com a religiosidade, com a espiritualidade, mas não necessariamente. Vai depender do momento e do temperamento de cada um. Mas mais uma vez dizemos, tomem cuidado com as companhias. Saibam escolher melhor as suas companhias. Às vezes é preciso trilhar o caminho sozinho, porque assim você consegue ouvir a sua própria voz. Não adianta você trilhar o caminho ouvindo as narrações de outras pessoas.
Outras pessoas descrevendo o que você está experienciando de uma outra forma. Você tem que confiar na sua experiência. Você tem que confiar naquilo que te acontece. Você tem que confiar naquilo que é concreto, material. Naquilo que está diante dos seus olhos. Mas isso não é detrimento daquilo que é intuitivo, espiritual, mas emocional. Na verdade, você pode contar com esses dois lados. Você deveria contar com esses dois lados, certo? E há uma necessidade de você perceber o seu mundo interior para você se aprofundar nele e não você querer fugir dele entrando numa rota, numa espiral de negatividade. Alguns de vocês estão com problema para dormir e essa dificuldade para dormir tem em parte a ver com essa grande autocrítica que, como foi dito, acaba sendo projetada em outras pessoas. Então é como se você vivesse num mundo altamente crítico, onde não existe espaço para erro e para experimentação, como se você não pudesse ensaiar, você tivesse direto o seu dia de estreia e você está um pouco cansado dessas suas próprias cobranças e das cobranças de outras pessoas. É necessário que você entenda que, ou pelo menos tente vislumbrar a vida como algo mais leve. Sete de espadas, 4 de paus, a rainha de paus, 10 de copas, 2 de copas e o rei de paus. O casal de paus aqui está representando o seu encontro com os seus pares. Não somente um par amoroso, mas demais pessoas que possam enriquecer a sua vida e ser parcerias significativas. Você está indo ao encontro dessas pessoas. Essas pessoas estão fazendo a mesma jornada que você. Mas por conta do seu cansaço, você tem sentido um certo desânimo. Como se você quisesse parar de fazer a sua caminhada momentaneamente para se refugiar em alguma pousada e talvez até ali esquecer o próprio caminho, né? Como se você não fosse encontrar essas demais pessoas, como se você fosse sempre caminhar só. Mas é como dissemos anteriormente, às vezes é preciso trilhar o caminho sozinho, para você não ouvir outras vozes e você saber discernir quais são as verdadeiras vozes que você tem que ouvir. Você saber discernir quem de fato são as pessoas que valorizam você por quem você é. O sagitariano vem a um tempo em busca de si. Ele vem a um tempo querendo esse reencontro consigo, porque uma parte de si mesmo parece que foi embora. Parece que a vida deixou de ter graça. E embora consigamos entender essas sensações que são humanas, podemos dizer que elas derivam de uma profunda falta de confiança e até mesmo falta de fé, porque o sagitariano está perdendo a fé
no encontro com os seus pares. Também está perdendo a fé no encontro consigo. Não existe vida sem fé. Quando a pessoa perde a fé, e essa fé ela não precisa ser num ente externo, numa divindade, essa fé pode ser a fé em você. Vai depender das suas crenças, vai depender dos seus valores, vai depender da sua criação, dos seus estudos. E não estamos aqui para avaliar isso, nem para julgar isso como mais ou menos pertinente. Mas quando uma pessoa perde a fé, ela perde aquilo que a anima. Ela perde o contato com a própria chama. Sagitário é aquele que veio distribuir a chama para a humanidade. Ele veio propagar essa chama que nunca se apaga. Ele veio trazer alegria para os demais ao compartilhar essa chama. E quando ele percebe que a sua própria chama está se apagando, quando ele não quer ser o portador da lanterna que vai mostrar o caminho, às vezes a sua vida perde mesmo sentido. E ele precisa recuperar esse sentido de alguma maneira. E ele não gostaria de ter que recuperar através da interdependência. Ele gostaria de recuperar sozinho, para depois encontrar seus pares, mas isso tem estado difícil. Pagem de paus. A roda da fortuna. 7 de paus. Para se encontrar, o sagitariano precisa se permitir se perder. É uma das coisas que o sagitariano mais teme. Perder a rota, recalcular a rota, não saber onde está, não ter um mapa, não ter uma resposta, não ter uma interpretação das suas experiências. Mas é preciso se perder momentaneamente para se achar. E não vamos interpretar essa mensagem. Vamos deixar essa mensagem para que cada sagitariano a decodifique. Os amantes. Os amantes aqui estão representando o casal. Os amantes estão aqui representando aqueles que têm coragem de se abrir, aqueles que exibem a própria vulnerabilidade para o outro. Aqui é o encontro seu com os seus pares. Quando você se perder, você vai se encontrar nos braços de outra pessoa. E aqui entenda, estamos falando sim de relação de casal, mas também estamos falando dessas demais parcerias com as pessoas significativas, com as pessoas que de fato vão trilhar o caminho junto com você. Permita-se estar vulnerável e não ter todas as respostas. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.